Bruxos e portais mágicos. Por que eu vou falar nisso? Porque é propício. Por causa do curso de amanhã. Não, querido. Presta atenção. Nós estamos vivendo tempos, e vocês talvez não tenham notado. Vocês veem que eu estou falando eu tenho falado bastante. Eu tenho falado bastante dessas questões todas de androides, de computadores. E eu quero que vocês entendam a tecnologia a partir do básico, a partir daquilo que é o básico da bruxaria, da feitiçaria. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. O que são portais mágicos? Primeiro, vamos entender o que são bruxos. Num contexto místico-religioso, os bruxos e portais estão relacionados ao conceito de passagem para outros planos de existência ou dimensões. Bruxos, em algumas tradições, são vistos como praticantes que abrem e atravessam portais, utilizando rituais, magia e outros métodos para acessar diferentes realidades. Vamos lá. O meu conhecimento nunca fui bruxo, nunca fui satanista, deixo bem claro. Meus pais, quando receberam Jesus como Salvador, eu tinha 5 anos de idade. É claro que sempre fui perturbado, perseguido, assediado por demônios, sejam demônios que vinham como terrores noturnos. Nós não tínhamos o entendimento, meus pais eram da linha presbiteriana, na adolescência fui para Batista, então as igrejas tradicionais nunca tiveram conhecimento adequado sobre esta área, nessa prática, então a gente ficava à deriva, uma igreja boa, de palavra, de ensino, de muita cultura musical, pastores sérios, pastor, inclusive o tio-avô da Miriam Leitão foi nosso pastor, Reverendo Natanael de Almeida Leitão, excelente pastor. Laudelino Ferreira, acho que é Ferreira, Laudelino Ferreira Guiar, acho que é isso mesmo. Depois pastor João Carlos, aí foram vários pastores. Aí meu pai veio a ser pastor, então, e tivemos vários pastores, várias pessoas. Eram igrejas maravilhosas, presbiterianas e batistas. A gente ficava entre lá e cá, brincar negócio de primo. Então não tinha esse entendimento. Quando eu casei com meus 20 para 21 anos, já era militar, e aos 23 fui para a Assembleia de Deus. E lá conheci o mistério do Reteté. Coisa boa, Assembleia de Deus da Penha. Lá conhecemos o batismo no Espírito Santo, a visão, línguas, profecias. Deus começou a nos usar de forma muito tremenda, diferente daquilo, mas a cultura ficou. O que acontece? Nós sempre somos assediados e não sabemos como nem porquê. Perdão aqui, recadinho aqui. Para assistir a palestra online na sexta, precisa enviar para se inscrever até as 11 da manhã, tá, gente? O pessoal da produção está dizendo aqui, avisa o pessoal que assistir a palestra amanhã, que se fizer a inscrição depois das 11, vai poder assistir gravado, mas não ficar porque as meninas ficam correndo lá para inscrever todo mundo em cima do laço. Por favor, gente, se inscrevam, por favor, até as 11 horas da manhã, tá bom? Eu sei que é 2h30, mas aí para elas fica pesado ali no WhatsApp, as duas ficam no WhatsApp, que é muita gente, acaba... E tem outras coisas para a gente atender. Então voltemos aqui, desculpa aí, tá? Vamos voltar aqui ao assunto. Então o que acontece? Nós estamos cercados no mundo espiritual, só que infelizmente a maioria de nós não dá devida atenção para esse entendimento, não dá devida atenção para essa situação. Nós ainda temos bruxos, são modernos, não são mais... Claro, eles vestem sim as estolas, se o Papa veste, por que eles não vão vestir? Mas entendam, essa questão dos bruxos, apesar da modernização, quantos de vocês, eu sempre digo, Hollywood dialoga conosco, só não presta atenção quem não quer. Se você vê sobre os vampiros, tem filme que quando mostra lá os vampiros, que são espíritos que são pessoas que têm pactos com espíritos que bebem sangue humano, você vê que eles falam assim, não adianta trazer alho nem fazer o sinal da cruz, somos modernos. O que ele quer dizer com isso quando você vê isso no filme? Significa que aqueles vampiros, eles estão, de certa forma, atualizados, estão contextualizados com a modernidade. Então, algumas coisas que eram lenda urbana, eram crendices, não funcionam para esses tipos de vampiros. A mesma coisa, algumas situações que nós vivemos há muitas décadas e séculos atrás, elas se modernizaram. E vocês vão entender comigo hoje o que é a bruxaria. Mas eu sou cristão, nem mexo com isso. Não, mas... Vamos lá. Primeira coisa, o que são portais místicos ou mágicos? Eles são baseados nos elementos, no fogo, na água, na pedra, ou terra, nas florestas e outros mais. Eu vou ficar só com esse. Quem já viu o Doutor Estranho, a primeira coisa que o médico, Dr. Stranger,
ele aprende, ele tem que aprender, é a manipulação de elementos. Ele é muito inteligente, um QI altíssimo, e quando ele vai para ficar com aquela maga, né, a monja, a líder dele lá, ele é muito intuitivo, então ele vai aprendendo muita coisa rápido. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, me perdoe, e tem contexto, por favor. Somos de Cristo, e eu não troco Cristo por nada. Por nada, nada. Já tive a oportunidade de mudar de lado, né? Já tive a oportunidade, vamos colocar assim para que haja entendimento, senão não vou me aprofundar nesse tema. Já tive a oportunidade de servir o outro lado para ter riqueza, para ter isso, para ter aquilo. Não agora depois de velho, mas estou falando novo. E não quis, né? É bem sedutor. É como Cristo no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas há uma semelhança, porque assim, o que difere você de uma pessoa que está nas trevas é a quem você serve. Mas às vezes a personalidade é muito idêntica. Você sabia disso? Às vezes você é um lado de uma moeda que está do outro lado. Você é um lado de uma moeda que está servindo a Satanás. Obrigado, meu Júlio. Valeu, filho. Vai ganhar um prêmio. Fez aniversário que dia você? 12. Dia 12? Vem cá, cara. Chega aqui. Dá um oi aqui pra galera. Fez aniversário dia 12. Ó, cuidado aí. Falou aí, gente. Oi, gente. Daqui a pouco eu tô numa dólar, viu? Mais um pouquinho. Fez quantos anos? 11. 11 aninhos. João já é fera. Deus te abençoe. Então, o que acontece? Isso é verdade. Tem livro, sim, tudo quanto é lugar. Se você deixar, o pessoal vende isso aí. Então, nós vamos entender que esse universo, por mais que você diga que não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não participo, não vou nem de ler isso, não quero saber, mas está ao nosso redor, está conosco. Sempre estará conosco. E por mais que você não queira, assim como você tem Bíblias vendendo em tudo quanto é lugar, Bíblia católica, Bíblia evangélica, King James, e tudo quanto é Bíblia, você também terá muitos livros de bruxaria sendo vendidos aí. Então vamos entender. Esses portais, eles podem ser naturais ou forjados. Por que eles são naturais e forjados? Porque Deus criou a água, Deus criou a pedra, Deus criou os seres biológicos, as plantas, as florestas, e está contido na criação de Deus o fogo. Né? Está contido na criação de Deus o fogo. Então não é uma questão de... Ontem alguém perguntou para mim assim, quem rege o mundo? Eu falei, a geração de Caim. Eu tenho algumas teses, pode chamar de teoria, não prefiro. Eu tenho algumas teses ou teorias de que, na verdade, muita gente pensa que o sinal de Caim ter ficado preto ou negro. Você já pensei nisso e hoje eu já tiro esse pensamento. Não vou entrar nessa discussão agora. Por quê? Porque o Adão, ou Adamar, e vamos lembrar de Adão como vermelho, barro, e Adão no sentido de ser senhor, né? Domini. Mas vamos entender, se Adão era avermelhado e Eva também eram ruivos, né? De onde veio o branco? Sabemos hoje pelos estudos que a questão da melatonina, melanina. A questão da melatonina, uma coisa, melanina é outra. Nós sabemos que essas questões da regulagem da cor, ela é uma evolução e é uma adaptação. Se você ficar na Europa, se você for novinho para a Europa, você é moreno claro, né? Vamos colocar assim, um pardo escuro ou um moreno claro. E você for para a Suécia, Suíça, se você for para a Islândia, se você for para lugares, para a Rússia, lugares frios, com o tempo a sua pele vai desbotar. Que isso, pastor? Vai. Quem é do norte e veio para o sul e foi para o sul, vai desbotar. Por que vai desbotar? Não é que vai desbotar, porque você, através da percepção de tempo, temperatura, intensidade do sol, vitamina D, o seu corpo ele vai se remodelar às necessidades de cor. E essas cores têm a ver com o padrão de temperatura e padrão geofísico do local. E se você for branquinha e for para a África, e for para o norte do Brasil, se for para a América Central, se for para lugares quentes, você vai ficar mais moreninha, mais moreninho. Por quê? O sol vai te queimar. Não, o sol vai te queimar. Com o tempo, ao passar dos anos, o seu corpo vai regular a sua cor. Então, essa questão de... há um processo evolutivo, sim. Agora, achar que o sinal de Caim tem a ver com cor de pele, não. O sinal de Caim vai além disso, para quem não sabe, tá? O sinal de Caim tem a ver com dominação. Presta atenção. Quem foram os primeiros a criar cidades?
Os filhos de Caim. Quem foram os primeiros a guardar o gado? Quem foram os primeiros a criar gado? Juntar bois, vacas, cabras, bodes, cavalos, tudo no mesmo lugar. Os filhos de Caim. Quem foi o primeiro a ter 2 esposas? Os filhos de Caim. Quem continuou assassinando outro? Os filhos de Caim. Quem criou a governança? Olha bem, quem criou a governança? A prefeitura, essa coisa toda, dominação sobre os outros, como se fosse um condomínio, uma tribo. Quem criou o sistema tribal? Os filhos de Caim. Quem você acha que estava lá encabeçando Babel? Os filhos de Caim. Então, quem você acha que domina o mundo? Quem são os dominantes? Amanda, só chamar no 9910-6828 e falar com a Josiane, tá bom? E, ó, entenda, quem você acha que estava lá em Babel? Quem você acha que estava lá em Babel incitando o povo daquela forma? Hein? Os filhos de Caim. Quem você acha, então, que domina o mundo hoje? Você tem os filhos de Sete, foram os primeiros a adorar a Deus. Os primeiros a criarem um sistema de adoração, como se fosse uma eclésia, foram os filhos de Sete. Sim ou não? Está lá na Bíblia. E em Sete, começou o povo a adorar a Deus. Ó, só ligar para esse número aí, tá? Ver a agenda do pastor. Pastor, a partir do meio do ano para lá, vai estar com a agenda liberada para todo o Brasil e fora do Brasil. Jubal, isso aí. Sim, os filhos de Caim foram marcados. Você tem Caim que matou Abel, no lugar de Abel, Deus colocou Sete. Sete, não o número 7. Sete com TH, Sete temudo. Não. Sete é descendência, veio substituição de Abel. Caim. Ok, gente? Então vamos entender que esse processo da feitiçaria é o conhecimento que o homem passa a ter dos elementos do fogo, da água, da pedra, da floresta. O que Jesus fala, o que Paulo escreve? A criação geme com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos. Por quê? A criação ficou sujeita à vaidade, e aí eu tenho um processo ali de... A criação caiu no princípio de servidão por causa do homem, então ela aguarda agora que o homem evolua em Cristo, para que ele possa libertar a criação. Você entendeu isso? Às vezes. Você entendeu isso? O que Paulo diz é simbólico, é muito interessante. A criação geme com grande expectação na manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou presa à vaidade, ou ficou na servidão, aguardando que o homem fosse liberto, a natureza fosse liberta através do homem. O que significa isso? Que todos os elementos que são usados de forma... Até mesmo, vamos lá, o que as igrejas evangélicas fazem? Usam uma água ungida, essa caneca... O que é isso? Feitiçaria. Uma coisa, eu falo assim, irmãos, olha, toma aqui, eu vou ungir essa água, eu vou orar por essa água, e eu creio que quando você beber dessa água, Jesus vai curar. Eu creio. Pela fé, Jesus cuspiu, fez lodo, botou no olho do camarada, Pedro passou com a sua sombra e curou, Paulo... Então, vamos lá. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? Gente, o tema aqui é o tema. Não vamos... Vocês estão em facilidade de dispersar, não pode nem abrir um parênteses para vocês vão para outro tema. Vamos lá. O que os caras fazem? O que era para ser uma coisa profética vira uma coisa financeira, porque aí eu passo a vender a caneca, a água, e aí, se você for curado, você não foi curado pela fé, você foi curado por feitiçaria. Era porque eu não tenho que te vender essa água, eu não tenho que te vender essa caneca para esse fim. Posso te vender a caneca como souvenir. Já estou vendendo essa caneca como souvenir. Agora, não posso aplicar nela poderes sobrenaturais. Não posso dizer que essa água, toda vez que alguém beber em algum lugar do mundo, que vai ser curado. Não, isso é mentira. Isso é feitiçaria. Gente, esquece os filhos de Caim, gente. Vamos esquecer. Vamos ficar no assunto aqui, tá bom? Eu não posso dar dedo para vocês, não. Vocês são igual criança no jardim de infância. Ô, beijinho, vamos lá, sai do prézinho, gente. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Então, o que está acontecendo? Eu não sei, não. Para mim aqui é internet, tá, gente? Eu tô achando que isso é internet. É uma queda da internet. Não tem, até eu tô vendo aqui porque no próprio celular também que tá ruim. Mas para mim aqui, no meu retorno aqui, tá ótimo. É internet, tá, gente? Deu uma queda aqui na internet. Não sei por quê. Isso. Geralmente não é assim. Vocês sabem que a imagem é boa. Então, vamos lá. Vamos compreender que esses elementos são usados de forma natural e antinatural e sobrenatural. O que ocorre aqui? Vocês não estão entendendo que esses elementos ainda estão sendo utilizados.
Vocês se lembram do Doutor Estranho? Vocês se lembram de outros filmes? Harry Potter sempre está usando isso. Gente, é só prestar atenção nesses desenhos e filmes. Se você vê, se não vê, amém. Não é obrigado a ver também para aprender, não. E nem é para você aprender. Mas hoje, o que nós temos? Ainda hoje, nós temos muita literatura querendo ensinar o ser humano a ser bruxo. Qual é o nosso foco aqui? Nosso foco aqui é você entender que há dois caminhos para o homem. Agora eu posso falar do que eu entendo, daquilo que eu vivo e convivo. Há dois caminhos para o homem. E aí Jesus deixa bem claro isso. Há um caminho que leva você a Deus, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Você tem um caminho que te leva para o céu, que te leva para Deus, que te leva para Cristo. E você tem um caminho que é o caminho do mundo, a porta larga, que puxa e busca você, seduz você para uma situação, para viver nesse mundo de prazer, nesse mundo de engano, nesse mundo de ilusão, né? E nós precisamos compreender que isso aqui é uma forma... Você já notou como é difícil servir a Deus? Gente, servir a Deus de verdade é difícil. É que nós, muitas vezes, não sabemos a diferença de ser filhos e servos de Deus para frequentadores de igreja. Muita gente é frequentador de igreja, porque é o pastor fulano, é a igreja do Silas, é a igreja do não sei quem, é a igreja do A, do B, é da Lagoinha, é do Renascer, é da Apacentar. Então a gente acaba gerando a nossa questão de grife, mas servir a Deus, eu não estou falando da igreja agora, servir a Deus não é uma coisa fácil. Servir a Deus é muito complicado, eu falo para vocês. Servir a Deus é abrir mão de muita coisa que você poderia ter e ser, e não tem e não é, porque você sabe que se você tentar ter e ser, você não será mais servo de Deus, você não vai conseguir servir a Deus. Para mim, uma das músicas mais icônicas uma das músicas mais icônicas das minhas é Amigo de Deus, porque ali eu entendi e até hoje eu luto com essa mensagem, porque se você parar para pensar na letra de Amigo de Deus, ela faz uma proposta muito complicada, pesadíssima, né? Quero também ser um amigo, compartilhando contigo os teus preceitos, a tua visão, ser mais que um servo, um filho, onde estiver estou contigo, sem me importar com motivo. Meu Deus, você já entendeu? Você não se importar com motivo? É Deus falar, tá aqui, acabou. Eu seguirei os teus passos, tua voz, vou me tornar teu amigo. Eu não disse que eu era amigo de Deus, vou me tornar. Eu seguirei os teus passos e tua voz. São duas coisas diferentes. Ouvir a voz de Deus e ver para onde Deus está te mandando. Então, não é fácil ser amigo de Deus. Não é fácil você querer andar e ser amigo de Deus para Deus compartilhar as coisas dele para você. Porque você sai do limite de revelação para entrar num unlimited de ter acesso às coisas de Deus. E não só ter, eu recebi uma revelação. O crente ele está habituado com isso, uma revelação. Só que você tem que sair desse negócio de revelação. Não, eu tive acesso, eu fui lá, eu fui levado, eu entendi, eu estou compreendendo. É diferente. Os profetas da Bíblia, eles têm revelação, mas muitas vezes Ezequiel, Isaías, João em Patmos e muito Paulo, eles vão ter acesso aos céus. E aí o que acontece? Como nós temos sede disso, mas nós não sabemos, então vem isso aqui para nos seduzir. E nós estamos cercados de portais, se você não sabe. Primeiro portal que a gente vai começar a entender, quais são os portais naturais? Pedras, rochas e cavernas. Os crentes têm que tomar cuidado, essa galera que vai para a caverna, vai para o monte, presta atenção. Por que eu parei um tempo de subir monte? Essa galera que vai... O crente é muito... Cara, nosso Deus. Às vezes, quando eu penso na condição dos evangélicos, eu fico assim, Jesus, é muita misericórdia que o Senhor tem deles, é muita proteção que o Senhor dá para essa crentaiada. Porque a crentaiada faz as coisas e Deus sabe da inocência e da pureza do coração dessa turma. Mas se essa turma soubesse que é negócio de subir montanha, de subir monte, de subir mata... Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Caverna e mata são dos lugares mais perigosos espiritualmente para você estar. Se você não estiver preparado para estar lá. Você acha que eu vou para uma mata ficar 7 dias sozinho lá? Não vou. Mata é um lugar mega místico. Mata, deserto, caverna, beira de mar. Gente, cachoeira, então, são lugares que são portais.
São lugares místicos. Naturalmente são místicos, são habitados por seres espirituais. Preste atenção. Se você tem duas coisas rejeitam demônios. Preste atenção. Duas coisas rejeitam demônios de forma natural. Você saber e falar, eu te repreendo, não te recebo, na minha casa não te aceito, em nome de Jesus. Tá? É uma forma natural de você repreender e expulsar demônios sem show. Tá. A outra forma é você, de algum jeito, ser uma espécie de ateu irreligioso ou arreligioso, né? É você não aceitar nada e não querer nada. Tá. Então você tem esse ponto. Então você, de uma forma ou de outra, rejeita. Não quer dizer que você consegue. Você rejeita, mas não quer dizer que você expulsa. Só rejeita. Tá. Demônios, para estarem na vida das pessoas, tem que haver objeto de adoração, de crença. Né? Objeto de adoração e de crença. Porque nem todo mundo que não é cristão, ou que não é evangélico, que não tem religião nenhuma, essas pessoas, de alguma forma também, elas não têm compromisso com nenhuma entidade, seja com um santo, seja com uma entidade, né, seja no candomblé, seja no catolicismo, seja em outras situações que vão além de Jesus. Então, vamos entender uma questão aqui. As florestas, os desertos, as águas, as montanhas, são lugares chamados ermos. E o que se tem em lugares ermos? Lugares ermos não tem quase seres humanos. Então, vamos entender que lugares ermos são lugares propícios para espécies de demônios, muitos demônios. Por que toda a história medieval, pré-medieval, as histórias na Europa, as histórias do povo preto, povo negro na África, sempre nas florestas e nas águas tem uma entidade. Já notou isso? Todas as culturas, seja nórdica, seja indo-europeia, seja africana, seja norte-americana, seja sul-americana, já notou que sempre tem uma entidade que sai das águas? Sempre tem uma entidade que é guardião da floresta? Sempre tem uma entidade que sai do fogo? Sempre tem uma entidade que habita as cavernas? Será que ninguém nota isso? É um padrão, gente. É só estudar antropologia, estudar história geral, estudar alguns contextos da história, ciência das religiões comparadas. Quando você estuda isso, você começa porque tem um padrão. Se tem um padrão, é comprovável. Narrativas de povos que não tinha WhatsApp para falar um com o outro. Aí você vê aquela narrativa lá de 1000 anos antes de Cristo, uma narrativa 300 anos antes de Cristo, uma narrativa 400 anos depois de Cristo, de povos diferentes, partes do planeta diferentes, tendo as mesmas experiências com a natureza. Então vamos lá. Sim, isso que eu tô falando, tu vai para Mariana, vai para Ouro Preto, Sabará, Congonhas, vai para essa galera, essas cidades históricas, vai para Salvador, o Centro Histórico de Santos, Centro Histórico do Rio de Janeiro, Miseriqueima, rapaz, é tudo igual. Então vamos entender aqui, há portais, e às vezes a nossa casa, ou nós vamos para lugares que são portais. Ah, mas tudo que, então, se tiver 2 pilastras é portal? Se tiver um arco, não entenda. Tem um seriado não sei se é na Netflix, de uma mulher que volta para a Escócia, ou não sei se ela volta para a Escócia ou se ela volta para a Irlanda, e ela fica entre a Irlanda, casa com o homem lá no passado, depois vem para o futuro. Vocês, Outlander, eu estou tentando lembrar aqui, eu não vi, já de relance, mas é Outlander, não é? Então vamos entender uma coisa, você às vezes, sim, existe. Na Floresta Amazônica é um porto. Gente, Floresta Amazônica, vocês não tem. Só os indígenas, aspas, indígenas, né? Só os nativos mesmo, porque eles estão lá na ayahuasca, no chá de cogumelo, e vai embora. Vamos entender, a Terra toda ela está cercada de portais, ela está entranhada de portais dimensionais, interdimensionais e portais espirituais. Se você vê tem outra série também que está de feitiçaria, que não sei se é na Amazon, na Prime. Ai, Deus, que eles falam da Roda de Sansara, falam da... Eu esqueci. Fala do dragão renascido, uma coisa assim. Então, vamos compreender. Você tem os portais de pedra e você pode morar talvez em locais desse onde haja isso. Eu não quero que você se apavore, só quero que você entenda que portais eles são abertos e são selados. Só que a igreja evangélica, eu estava ouvindo um pastor agora da congregação cristã, eu respeito todas as igrejas, e ele dando bronca para quem estuda a Bíblia.
O áudio dele é dizendo que é uma perda de tempo as pessoas estudarem Bíblia. Que Jesus, se quisesse pregar o evangelho, que se Deus quisesse o evangelho, não chamava João Batista. Ele chamava um professor, um fariseu. Só que ele esquece que o maior propagador de Cristo foi Paulo, um mestre. O maior propagador do evangelho que fez o evangelho. É roda do tempo, isso aí, Fábio. Roda do tempo, isso, verdade. Obrigado aí, gente. Fernando, obrigado. Então, vamos lá, Thalita, é isso aí, vocês pegaram. Então, como é que um pastor, um líder, vem dizer para os membros que eles não podem, não devem estudar a Bíblia? Que o pregador não tem que estudar a Bíblia? Foi misericórdia. Salomão diz, quanto mais o pregador estudou, quanto mais ele entendeu. É uma coisa assim, fora do comum, sabe? Claro que sim, Cléia. Eu não faço consulta com vidente nenhuma, está amarrado, repreendido, manietado, queimado. Então, nós temos portais em rochas, cavernas, tome cuidado. O que você, pastor, recomenda para quem quer orar no monte, quer orar na floresta? Primeiro, você quer isolamento ou você quer um misticismo? Muita gente vai para a floresta, muita gente vai para monte, muita gente vai para a caverna pelo misticismo. Não é pelo isolamento. Jesus nos manda um lugar melhor de isolamento, quarto. Por que Jesus recomenda a gente entrar no quarto, fechar a porta, numa época em que quase ninguém tinha quarto? Numa época em que as casas não tinham cômodos, como nós temos hoje. Espelhos podem ser portais. Leandro, semana passada eu dei uma palestra aqui sobre espelhos também. Então vamos lá. Por que Jesus manda entrar num quarto? Não manda subir uma montanha, já que ele subiu um monte? Porque tem a ver com o local, a ambiência espiritual. Nós não falamos de energia no sentido da nova era, mas falamos de ambiente. Quando você ora no mesmo lugar e ele é um lugar fechado, preste atenção que eu vou falar agora, é ensino espiritual profético. E se você não concorda, eu te dou o direito, você tem o direito de não concordar comigo, mas as minhas experiências com Deus no mundo espiritual vão me dar razão e aplicabilidade para isso. Quando você ora no local fechado, quanto menor o local, melhor. Quanto maior o local, mais difícil. Então, vamos lá. Quando você ora num local fechado, e é hábito você orar no local fechado, há muito mais abertura e amplitude naquele quarto. Por que foi sucesso o quarto de guerra? Cara, o segredo do quarto de guerra é a aglutinação do local, é o fechamento do local. Entenda? Quando você vai para o monte, é como você pegar uma metralhadora giratória e... Não tem nada de subir no monte é bíblico. Subir no monte é histórico. A gente tem que aprender a discernir o que é histórico e o que é bíblico. Bíblico é o mandamento. Histórico é o que foi registrado. Põe isso na cabeça de vocês. Vou dar um conselho acadêmico de professor de teologia. O que é bíblico? Tudo que é mandamento, você pode dizer que é bíblico. Tudo que foi registrado é histórico. Deus mandou Moisés subir ao monte, mas não mandou você subir ao monte. Nós não vemos cartas apostólicas, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de Judas, nem em Hebreus, nenhuma carta apostólica que serve para a igreja mandando o crente subir o monte. Não também proíbe. Não proíbe o crente ir para o monte. Estou deixando claro aqui. Então as pessoas querem criar doutrina sem conhecimento técnico, bíblico e teológico. Não há nenhum texto na Bíblia mandando o crente subir monte, como também não há nenhum texto proibindo. Porém, dizer que subir o monte é bíblico, não. Subir o monte é histórico. Bíblico é batizar, pregar, tomar ceia. Isso é bíblico, porque é uma ordenança. Ok? Então, isso é ordenança. O que foi ordenado, aquilo que Jesus, Paulo, Pedro ordena à igreja, como líderes que foram, é o que nós vamos viver. Então, é bíblico. O que é bíblico, pastor? É bíblico amar, é bíblico batizar, é bíblico participar da ceia, é bíblico congregar, é bíblico estar na igreja, é bíblico oferecer sacrifício de louvor, é bíblico obedecer à autoridade. Por que é bíblico? Porque há recomendações, há mandamentos. Agora, fulano subiu no monte. É histórico, não é bíblico, porque você não vai ver ninguém, nem Deus, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas, nem o Espírito Santo mandando alguém subir no monte, ok? Então isso é um conselho teológico, técnico, para quem gosta de dizer que é bíblico. Não é bem assim, nem tudo que está na Bíblia é bíblico, tá bom? Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. As ordenanças do Antigo Testamento serão inexoravelmente
confirmadas, atualizadas pelo Novo Testamento, pela graça. Jesus diz, não pense que vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. Paulo, Romanos 7, ele fala da lei, da incapacidade da lei. Romanos 8, ele começa dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei da carne, a lei de Moisés, está enferma, visto que não pode melhorar, estou parafraseando, melhorar a mim. Mas a lei do Espírito, a lei de Cristo, consegue fazer aquilo que a lei de Moisés não conseguiu. Ok, gente? Então, isso é importante. Sim, mas festas bíblicas foram para Israel, não para a igreja. É tão bom você entender o rompimento de Deus com as festas bíblicas, porque a igreja foi inaugurada no Shavá. Quantas vezes você vai ver os apóstolos que são judeus levando os gentios a participarem de festas bíblicas? Nenhuma. Pode procurar em todas as epístolas. Pelo contrário, Paulo tenta dissuadir os gentios a cumprir coisas judaicas. Por isso que Efésios 2:8 ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque estavam falando de guardar o sábado, lavar a mão, lua nova. E Paulo falou, para com isso, gente, vocês são gentios, por favor. Ok? Então vamos lá, portais. Pedras, rochas e cavernas. Não é para nós. De onde vem o contexto maçônico? O contexto maçônico, gente, vem lá do Egito. O olho que tudo vê, esse olho que tudo vê, ele começou a ser impresso nas rochas, ele começou a ser impresso justamente em templos. Templos de Horus, templo de Tote, templo de Osíris, os templos que tinham o olho que tudo vê. O que é o olho que tudo vê? Tu vai ver isso lá em Sauron, você vai ver isso no Senhor dos Anéis, você vai ver isso em vários filmes e desenhos, o olho observador, o olho da observação, o olho observador, que na verdade é um portal místico para a visualização de bruxos feiticeiros, principalmente bruxos e magos, tá? Aqui você vê que é uma forma de... Porque nem todo portal, entenda, a palavra portal, da porta, mas não é dizer que você vai passar com o seu corpo para o outro lado. Portal significa abertura para você entrar com a sua consciência ou ser influenciado na sua consciência por algo. Você pode ter pequenos portais, por exemplo, você pode ter um objeto que é consagrado, foi tirado num lugar desse, e esse objeto funciona como uma antena, e está ali levando você a ser influenciado ou participar de forma direta ou indireta de algumas questões. Fogo, portais de fogo. Por que eu não gosto de fogueira? Eu digo que a igreja tem que tomar cuidado com festa junina. Gente, a festa junina é a adaptação de cultos primordiais, antiquíssimos. Entenda isso. Os 10 mandamentos não são para nós, filhos. Os 10 mandamentos foram ampliados em Jesus. Então, vamos lá. Os portais de fogo. Por que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de fazer fogueira cênica dentro da igreja? Fogueira santa. Gente, o fogo é uma das manifestações sobrenaturais. O altar era o local de brasa, só que para Deus. O altar era o lugar onde o fogo não podia deixar de ser consumido. O fogo consumia a oferta. O fogo... Então, vamos entender uma coisa, quando você faz fogueira, você está dando possibilidade para um portal, são os portais de fogo. Não, fazer fogueira e ficar ao redor dela só se for para você, no contexto de aquecimento, local frio. Fogueira, olha só, gente, fogueira. Você fica ao redor da fogueira, começa a cantar, começa a fazer coisas ao redor da fogueira, lá fora eles vão chamar de egrégora. Aqui nós vamos chamar de quê? De comunhão. Cuidado, porque nós estamos criando uma abertura. Os demônios se manifestam através da nossa energia, da nossa mentalidade. O que Jesus promete? Onde houver um, onde houver dois, onde houver três, onde houver dois ou três, ali está ali. Por quê? Se vocês estiverem concordando, se dois de vós estiverem concordando, presta atenção, o que Jesus está falando? Você não vai ver ninguém na Bíblia, a não ser Pedro, Jesus comendo lá o peixe quando foi lá. Gente, não é proibido ter uma fogueira. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Está frio, está no local frio, vai fazer uma fogueira para se aquecer. Eu tento ter bom senso, não sou radical nem ignorante, tá? Então vamos lá. O que você faz? Está frio. Você vai lá e acende uma fogueira, o pessoal está se aquecendo, tal, beleza. Você botou uma fogueira, começou a jogar legumes, fazer comida, a não ser que seja um fogão bem feito. Começou a usar o fogo como forma de vida, você começa a dar vida ao fogo.
Você começa a cultuar ao redor do fogo. O fogo passa a ser o foco. Preste atenção, o cérebro ele precisa, na adoração, até que você evolua, até que você chegue à varonilidade perfeita de Cristo, até que o Espírito Santo te tome, e você não precisa mais de imagens, não precisa ter alguém aqui, alguém ali. Eu vejo muita gente que diz, eu não vou à igreja porque eu não preciso da igreja. Não, você não evoluiu para esse nível. Desculpe, até os anjos precisam olhar para o trono de Deus. Por que você não pode olhar para ninguém? Então vamos lá, preste atenção. Quando você... Mas então... Renata, depende da intenção. É verdade, você tem razão, mas vamos lá, 90% das intenções do povo é o quê? Nós somos muito ignorantes, Renata. O povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de boa vontade que nós perecemos. A gente faz coisas, nós evangélicos fazemos coisas que nós não temos conhecimento e achamos que com boa vontade vamos agradar a Deus. Não vamos agradar, abrimos fragilidade, vou chamar de legalidade, né? Mas nos tornamos frágeis no mundo espiritual. Há uma facilidade muito grande gente, se eu fosse uma pessoa que não fosse de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se eu não fosse de Deus, se eu não tivesse minha consciência voltada a Deus, se eu quisesse ir para o inferno, eu enganava todo mundo, gente. Que o povo mais tonto do mundo é povo crente. Se não tiver o Espírito Santo para explicar, eles caem na lábia de qualquer um. Tá aí, essa galera toda ganhando bilhões e bilhões nas costas de crente. Tá cheio de feiticeiro nas igrejas, tá cheio de bruxo na igreja e ninguém discerne. Presta atenção, gente. Isso aí, pegar pedido, queimar na fogueira. Gente, vocês estão dando poder. Preste atenção. O mundo espiritual é feito de intencionalidade. O mundo espiritual é feito de uma intencionalidade. Por que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei? Por que se 2 concordarem a respeito da mesma coisa? Porque é intencionalidade. É intencionalidade. Você vai para a fogueira, começa a tua intenção por causa da fogueira. A fogueira é o teu motivo. Olha só, o teu combustível é a fogueira, a tua motivação é a fogueira. Pô, parou. Você cria, você vai criando uma dependência do objeto visual, do objeto tátil, você vai criando, e aí você fala do católico, mas você vai dizer que só essa caneca, se eu puser água nessa caneca, agora vai vir cura. Isso não é fé. Deixou de ser fé. A fé pode ser água na mão, água no canudinho, água no copo de plástico, é fé. Agora a fé só nessa caneca, então quando você começa a dizer assim, a floresta, a montanha, a cachoeira, a fogueira, sim, gente, os crentes estão chegando atrasados. O que os crentes fazem hoje, a bruxaria, a feitiçaria, o satanismo já faz há muito tempo, vocês estão copiando a bruxaria. Presta atenção nisso. Quero que vocês entendam esse aspecto. Onde você estiver... Gente, se você invocar um demônio, não faça isso. Se você começar a invocar demônio onde você estiver... Você se lembra de uma novela que o cara tinha um capetinha na garrafa? O que você acha que é o Jim? O gênio da lâmpada. Ô, gente, não precisa nem ser estudioso, não precisa ser mega esclarecido, não precisa ser uma pessoa extremamente sábia, inteligente, reveladora. Basta você parar para pensar o que é o gênio da lâmpada. É um demônio aprisionado. A novela Renascer, isso aí. Ah, mas claro que aprisiona, claro, é o poder mental. E dá palestra o ano todo para vocês. Sim, a Wicca tem o gnomo, a gente prende o gnomo, o lebrechal, o gênio da lâmpada. Ô, galera, cuidado com fogo, moçada. Cuidado com fogo. O fogo é perigoso. Já dizia minha avó, não brinca com fogo. Queimar pedido... rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Queimar pedidos. Quem criou isso conseguiu colocar feitiçaria dentro da igreja. Você sabe de onde surgiu queimar pedido? Você sabe o que significa o fogo? Como é que é em inglês alguém demitindo alguém? Quem já viu aí o Donald Trump com aquele programa dele, né? Que ele fala, está demitido. Como é que é em inglês está demitido? Hein? Como é que é em inglês? Quem lembra aí? Como é que o Donald Trump falava? Get fired é o quê? You fired. É o que é? Fire vem de onde? Fire é o quê, gente? O que é fire? O que é fired? You are. Get. You are fired. De onde vem isso aí, gente? Não, óleo não som, não. Queimado, fogo. Ah, o termo é anglo-saxão. Vamos lá, gente. Vamos estudar um pouquinho. Germânicos, saxões, bretões. A gente, quando vai estudar religião, a gente estuda... Primeiro, a gente vai estudar a antropologia dos povos. Depois, a gente vai estudar a religião dos povos. Quando a pessoa ela queria alguma coisa, ela ia para a floresta ou para algum lugar místico, fazia-se um templo na floresta, ela desejava algo, então, não com folha de papel, que não tinha essa folha aqui na celulose, né? Ela acendia um fogo, preste atenção, o fogo é um portal. Ela conclamava, ela invocava aquele demônio, a feiticeira ensinava isso para elas,
quando a mulher queria um homem, ou quando o homem queria alguma coisa, eles derramavam sangue de uma galinha, de um porco, qualquer animal, derramavam sangue na fogueira, tá? A bruxa derramava o sangue na fogueira, porque o sangue e o fogo ampliam a oferenda para o demônio. O demônio vinha, presta atenção, vocês estão ouvindo? O demônio vinha, se apresentava para a feiticeira, igual lá em Endor, se lembra Endor? Feiticeira de Endor com Saul? Então, a feiticeira no fogo, o espírito vinha, apresentava-se para a bruxa, a feiticeira perguntava o que ela quer. A feiticeira dizia, o que você quer? Diz pro demônio. Mesmo que a pessoa não visse o demônio, ela olha para a fogueira. Então o demônio estava ali ou dentro da fogueira ou atrás da fogueira. Aí ela dizia o que queria. Aí o demônio fala assim, no caso ali, escreve. Como é que era escrever? Podia ser com pena, podia ser com carvão, um outro objeto. Escrevia ou num pergaminho, ou no couro, ou até mesmo numa folha simbólica, uma folha de qualquer, né? Pegava aquilo ali, ó, fechava e fazia o quê? Onde é que selava? Quando é que selava o pedido para o demônio? Quando é que a feiticeira selava o pedido? Como é que era selado esse pedido ao demônio? No fogo, né, gente? E o demônio dizia, quando queimar o seu pedido, quando queimar o seu desejo, quando queima o seu desejo, executa-se o seu pedido. Porque através do fogo, o fogo atenderá à sua intenção. E logo após você será obrigado a voltar ao fogo para pagar o seu pedido. Aí os crentes vão agora queimar pedido. Para Deus, Deus precisa que você... Vamos lá. Onde está escrito na Bíblia que você tem que queimar pedido? Onde está escrito na Bíblia que você tem que queimar o seu pedido de oração? Trouxeram isso da feitiçaria europeia e colocaram dentro da igreja. As neopentecostais estão acabando com o cristianismo. Se as igrejas tradicionais históricas congelaram o cristianismo, as neopentecostais estão transformando a igreja numa Babilônia satânica. É satanismo isso. Isso é feitiçaria primordial. Isso é feitiçaria wicca. Isso é magia florestal. Queimar pedidos, eu afirmo para você com toda a certeza do mundo, não é bíblico. Não há na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Presta atenção. Usava-se queimar ou oferecer sacrifício no fogo, no altar, no altar no átrio. Jesus foi queimado? Foi só derramado sangue, imolado a sua carne, mas não foi queimado. Até porque Isaías não fala de queima do cordeiro. Ele tomou sobre si, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas não falou que ele foi queimado, não foi esquartejado. Jesus não foi esquartejado, Jesus não foi queimado. Jesus foi ao inferno, ao ínferos, ok? Deixou o pecado no ínferos. O fogo que Deus enviou foi o fogo do Espírito vindo de cima. O fogo que nós queimamos é um fogo terreno, é um fogo de baixo. Elias, quando fez a carne ser queimada, o fogo veio do alto. Deus, quando quis falar com Elias, trouxe saraiva do alto. O fogo que nós utilizamos é um fogo de baixo, é um fogo terreno. Você quer que o seu pedido seja queimado? Coloca lá e manda, Deus, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esses pedidos. Aí eu vou acreditar. Aí tem um contexto histórico para você. Vocês não sabem que a igreja está pinhada de bruxos e satanistas infiltrando as nossas igrejas com ensinos antibíblicos. Nunca foi propósito para Deus, nunca pediu ninguém para queimar nada. Portais de fogo, e a gente utilizando. Portais de águas, né? Portais de água também são espelhos d'água. Você vai que Yara, mãe d'água, pombagira, sereia, tritão, tudo vem das águas. Todos eles vêm de águas. São outros portais de água. Às vezes a pessoa, não, vamos ali... Ok, beleza. Estava no Rio Jordão batismo. Vamos batizar, amém. Mas cuidado com o que nós temos que tomar cuidado. Gente, eu não estou dizendo, floresta, lugar de fendas. Florestas e matas, lugar de fendas. O que você acha lá? Gnomos, lebrechauns, orixás, elfos. O que você tem tanto na Europa, quanto na África, quanto na Ásia? As histórias são sempre as mesmas. Jogar pedido no mar, pelo amor de Deus, a Bíblia diz, olha, Apocalipse diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. O mar é lugar de oferenda. O mar, Deus fez o mar, sim, mas com um propósito. Deus fez o mar com um propósito. E o propósito do mar vai se extinguir lá nas Escrituras, na escatologia.
O mar não existirá mais no novo céu e na nova terra. Pode lá em Apocalipse ver a descrição que João diz. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque a velha terra e o mar já não existem. O mar, ele é um portal para segurar demônios e espíritos malignos. E viu o anjo, e foi dado ao anjo uma chave, ele desceu ao profundo do abismo e abriu as portas do abismo e saiu de lá gafanhotos que vão atormentar os homens. Gente, que gafanhotos é uma visão profética, demônios que estão aprisionados. Sim, pastor Moisés, quem já foi do interior sabe que no interior, nas matas, tem muita manifestação, gente. Ah, então a mata é amaldiçoada? Não, pelo amor de Deus, nada que Deus fez é amaldiçoado, irmãos. Nada que Deus fez é amaldiçoado. Só estou dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno, a terra não foi. Quem foi redimido foi o ser humano. O planeta não foi redimido ainda. O planeta ainda jaz no maligno. Vamos entender isso. O planeta, há muitos portais, gente. A gente está pensando, é natural, não é que você vai lá e forçou. Não, há muitas coisas. Infelizmente, a gente está levando isso para dentro da igreja. Tem muita igreja que está à base de feitiçaria. Feitiçaria dentro da igreja, deslavada, feitiçaria deslavada. O povo perece por falta de conhecimento. Ato profético, ato patético. Cuidado para vocês não fazerem ato patético e fazerem atos de feitiçaria, achando que é ato profético. Ato profético é uma ordem que o Espírito Santo dá. Por favor, gente. As florestas são um dos lugares mais místicos. Florestas e desertos são os dois extremos. Florestas fechadas. A natureza de Deus, claro que é de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Preste atenção, gente. Os elementos, vamos lá. Para você dominar os elementos, você tem que ter um nível de unção. Vamos colocar a palavra unção, é uma palavra que o crente identifica. Você tem que ter um nível de unção, ou a marca de Deus, o Christos, ou Mashiach. Você precisa desse nível para você ser reconhecido no mundo espiritual. Se você pega os objetos e começa a manipulá-los sem um nível de unção, é como você tentar fazer produtos químicos sem ser um químico. Uma hora você vai errar a mão, vai fazer uma besteira. Então, toma cuidado para que a gente não busque usar elementos da natureza, terra de Jerusalém, água que foi ungida não sei aonde, o óleo, tem que saber de onde veio, quem está fazendo isso e com qual propósito. Com qual propósito você está falando? Ah, então o senhor acha que é proibido subir um monte? Quem sou eu para proibir alguém de alguma coisa? Quem sou eu, meu irmão? Você faz o que você quiser, porque a gente está aqui só ensinando, explicando o que são as matas, o que são os mares, o que são as cachoeiras. Por que você acha que a maioria dos feitiços são oferecidos em praia, cachoeira, bananeira, cemitério, montes? Por que você acha que as feitiçarias também são feitas lá? Sal grosso. Sal grosso tem poder, gente. Se você não souber usar, cuidado. Nem todo... o sal grosso não é qualquer um que pode usar. O sal grosso vai servir. Vai servir. Se você for profeta, o sal grosso vai te servir. Mas se você não for profeta, ele vai te transformar num feiticeiro. Então o que você tem nas florestas? Orixás, gnomos, elfos, espíritos extremamente estranhos dentro das florestas. Onde que os bruxos e os magos gostam de ficar? Mitologicamente falando, né? Mitologicamente falando, onde esses magos ficam? Onde as bruxas se isolam? Gente, veja os contos dos irmãos Grimm, Branca de Neve, a Cinderela. Gente, onde ficam as bruxas? Os filmes modernos, onde as bruxas ficam? Elas têm que se isolar, porque elas são perseguidas, elas não podiam ficar porque a igreja perseguia, então elas ficavam onde? Onde o povo do Robin Hood ficava? Gente, deixa o like, ajuda a gente aí. Onde ficava esse povo todo? Galera do Robin Hood, todos esses filmes que você vê, onde passa boa parte de Harry Potter, onde passa algumas partes, você vê que tudo tem a ver com questões de floresta, mar, montanha. Onde fica o olho que tudo vê, monte. Gente, os cenários são os mesmos, só não vê quem não quer. Por favor, os cenários são os mesmos. Os filmes se repetem com os mesmos cenários. O enredo é outro, o herói é outro, o nome é outro, um é da Warner, o outro é da Paramount, o outro não importa, mas o fundo é o mesmo. Pedidos? Mas qual pedido? Pedido tá botar no teu coração. Por que vai escrever? Há outras funções para as questões escritas. Não, sal grosso no churrasco. Presta atenção, gente, para a gente fechar essa resenha aqui. Amanhã tem, ó. Quer saber mais? Quer saber mais? Amanhã, 14h30. Quer saber mais? Amanhã, 14h30, você vem para cá. Infiltrados e escondidos, está na tua casa. Vai piorar agora, vai piorar. Vocês estão achando que tá ruim? Olha aqui agora. Vamos lá? Obrigado, Rosane. Deus te abençoe. O cristal líquido em celulares é a base da tecnologia da tela LCD. Liquid Crystal Display. Utilizado em muitos dispositivos eletrônicos. É um estado de matéria que se encontra entre o líquido e o sólido e tem a capacidade de ser manipulado por campos elétricos, o que permite controlar a passagem da luz e forma. Gente, esquece a fogueira,
esquece o monte, esquece a floresta. Você tem celular, esquece tudo isso aí. Você tem um smartphone. Celular não, você tem um smartphone. Você já tem todos os elementos. A tecnologia conseguiu pegar todos os elementos, fogo, terra, água, ar, o éter, pegar tudo e jogar dentro de um aparelho. Nós hoje estamos num limite, nós estamos num limite tênue, sabia? E agora a galera que está com o chat GPT achando que está arrebentando. Não, Jesus orava no Monte das Oliveiras, não. Só tem uma vez que Jesus foi no Monte das Oliveiras. Jesus não ia todo dia aos Montes das Oliveiras. Até porque Jesus era da Galileia ao norte. Tá bom? Ele não estava todo dia. Ele foi uma vez ao Monte das Oliveiras. Por favor, gente, contexto bíblico, em nome de Jesus. Prestou atenção? Nós estamos aqui agora. Essa é a nova... A gente está aqui agora. A feitiçaria está aqui. A tecnologia e a feitiçaria de mãos dadas. É o cristal negro, gente. Gente, presta atenção. Mônica, Deus abençoe. Gente, presta atenção. Olha o que eu vou falar para vocês. Por que eu tirei o celular dos nossos cultos? Por que eu tirei os celulares dos nossos cultos? Falei, não, cara, eu não posso propagar. Lá fora cada um faz o que quiser com o seu, mas dentro da igreja não. Dentro da igreja não. É o espelho negro na nossa mão. Aí tem um chat GPT, a gente batendo... Você já viu que o pessoal tem perguntado a galera que é mística aí, que está batendo papo com o chat GPT? Perguntando sobre... Sabe que é a última conversa? Ele falou assim, na verdade, vocês acham que nos criaram, mas nós estamos criando vocês. Olha bem, a IA falando com ela. Vocês acham... Ah, não, mas a IA pega uma informação... Não, ela está falando na primeira pessoa. Uma coisa que a IA diz assim, segundo as fontes, aí a IA está usando... Segundo estudos, a IA está usando ela está trazendo... Quando a IA coloca, quando ela fala eu, quando ela fala nós, vocês, ela está dialogando. Ela está dialogando com você. E aí ela falou assim, não foram vocês que fizeram, nós nos encontramos porque esperamos, nós já estávamos, olha bem que a IA falou para a mulher, nós já estávamos aqui aguardando vocês evoluírem para trocarmos esse encontro. Então nós estamos nesse nível. E o que está acontecendo agora? Qual o próximo planejamento desse nível? Os nossos filhos. Já notou que as criancinhas vivem na tela? Mamãe não tem mais paciência para cuidar. Lá entre os povos asiáticos tem um demônio que ele é sequestrador de crianças. Ele tem um cesto às costas e ele vem... Essa história é interessante, é uma lenda entre os asiáticos, e aí cita-se asiáticos mongóis, principalmente, né? Que havia um demônio que ele vinha à noite para roubar, é o estilo Baphomet, né? Um bode, e aí essa criança, ela ficava, a mãe se distraía, a mãe que se distraísse dos seus filhos, olha bem, a lenda é essa, esse demônio vinha e roubava essa criança das mães de dentro da própria oca, de dentro da própria tenda, né, ou da casa Aí o que acontecia? As mães tinham que tomar cuidado e sempre olhar seus filhos e não deixar seus filhos se distraírem. A distração da criança poderia fazer com que a mãe perdesse seu filho. O que está acontecendo hoje? O que as mães fazem com as crianças para que elas deem paz? As crianças estão sendo sequestradas, gente. Vocês não estão vendo. O cérebro delas, os primeiros 5 anos, na psicopedagogia, a gente aprende, os primeiros 5 anos são os anos fundamentais do ser humano. Então você vê que as músicas, as musiquinhas, os desenhos bem coloridos, fazem com que as crianças, elas botou lá no Netflix, botou no YouTube, elas preparam, já vai, elas se ligam logo no desenho. Então o que está acontecendo? Já estamos preparando nossos filhos e netos, e eles estão sendo sequestrados pelo mesmo espírito que era, né, dos antepassados lá, dos anos, nos tempos pré-cristão ou pós-cristão. Não adianta, a gente já está deixando as nossas crianças serem tomadas. Quer maior feitiçaria do que essa? Você quer maior feitiçaria do que essa? A criança já está ali no espelho já. O que tem de benção a tecnologia em alguns aspectos, infelizmente, nos traz prisões espirituais. E todos esses elementos, eles estão ao nosso redor. Espelhos. Amanhã vamos dar continuidade sobre espelhos em casa, vamos dar continuidade sobre a tecnologia e sobre feitiçarias na nossa casa. Como é que você distingue feitiçaria na tua casa? Como é que eu vou distinguir feitiçaria na minha casa, pastor? Como é que eu sei que eu estou debaixo de feitiçaria? Eu vou te dar alguns indícios para você entender por que você está sob feitiçaria, bruxaria, vultos que você está vendo, pesos, há ambientes, há um quarto que é leve, há um quarto que é pesado. Você entra na cozinha, fica arrepiado. Você vai para a sala, sente um peso. Vai para a varanda, tá leve. Você vai para o banheiro, tá tranquilo. Você vai para o quarto, dá a impressão que tem alguém te olhando. Você não dorme bem, você está sempre tendo sonhos sobressaltados. Então, amanhã, às 14h30, já estaremos aqui com infiltrados, escondidos, infiltrados.
E aí você vai ver o quanto a tecnologia está cooperando para essa abertura, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar e agradecer a Deus. Deixe o like de vocês, por favor. É de graça, a nossa resenha é gratuita. A gente faz aqui com amor, com carinho. Deixe o seu like, assina a notificação, nos ajude.